Prezados, hoje nós vamos tratar do assunto relações diferenciais de equilíbrio em vigas. Esse assunto eu vou abordar basicamente aqui no meu quadro, e a intenção é obter relações diferenciais que nos serão úteis, por exemplo, na fórmula do cisalhamento e também na análise de deflexão de vigas, tá? Também esse assunto será particularmente útil na elaboração de diagramas de esforços internos solicitantes, usando as relações integrais que podem ser deduzidas utilizando o teorema fundamental do cálculo a partir dessas relações diferenciais, tá bom? Então, vou começar aqui a compartilhar o meu quadro para que possamos iniciar a aula. Pois bem, como vocês já podem observar, aqui eu me adiantei e desenhei uma viga em balanço, né, engastada na sua extremidade esquerda, com um carregamento distribuído, não uniforme, tá? E além disso, eu destaquei aqui nessa viga o seu eixo longitudinal, né? Associado a esse eixo, eu tenho uma coordenada X que corre ao longo da minha viga. E também destaquei aqui um trecho de viga de comprimento delta X, tá bom? Esse trecho de viga, a sua face esquerda se localiza em X, já que o eixo X está zerado aqui na extremidade esquerda e apresenta seu valor máximo na extremidade direita, que podemos, né, associar a esse valor máximo na extremidade direita o comprimento da viga. Seria L, tá? Então, X varia de 0 a L, tá bom? E dentro do interior da nossa viga, eu tenho um trecho de viga, né? Um trecho de viga de comprimento ΔX, tá bom? Cuja face esquerda se localiza em X e a face direita se localiza em X mais ΔX, tá? Vai ser necessário nessa dedução que nós vamos fazer agora, análise de equilíbrio desse trecho da viga. É essa análise de equilíbrio desse trecho da viga que vai nos permitir obter as relações diferenciais de equilíbrio, tá? É a análise justamente de equilíbrio desse trecho da viga que vai nos permitir obter as expressões que vamos deduzir agora, tá? Para a obtenção dessas expressões, se faz necessário destacar, né, esse trecho de viga, tal como eu representei aqui à direita, com comprimento ΔX, onde na face esquerda nós temos a atuação do esforço cortante, do momento fretor, avaliados em X. E satisfazendo a convenção positiva de cortante na face esquerda, que seria para cima, e de momento fretor na face esquerda, que seria aquele que traciona as fibras de baixo e comprime as fibras de cima, tá? Traciona as fibras de baixo e comprime as fibras de cima. Essa é a convenção positiva de momento, tá? Já na face direita, eu tenho o cortante avaliado em X mais ΔX e o momento fretor avaliado em X mais ΔX, com a convenção positiva de cortante para baixo e de momento, novamente, tracionando as fibras de baixo e comprimindo as fibras de cima. Tá bom? É importante ficar atento a um detalhe. O carregamento não uniforme, no trecho ΔX, está sendo avaliado em X', não mais em X, porque em X
né, ou a variável x já está associada à localização da face esquerda, tá? Então, dentro do trecho ΔX, o carregamento varia em x', onde x', né, é bom frisar isso, x' está dentro do intervalo x mais ΔX, tá? X mais ΔX, ok? Então, x' está dentro do intervalo x mais ΔX, ok? Tá bom? É bom frisar isso, uma vez que x já está sendo utilizado para localizar a face esquerda desse trecho da viga, tá? E x' está dentro desse intervalo, né? Onde x' é igual a x na face esquerda e igual a x mais ΔX na face direita, tá bom? Ok? É bom frisarmos isso. Estando isso claro, nós vamos agora iniciar nossa análise de equilíbrio, tá? Desse trecho da viga, tá bom? Uma viga que tem comprimento L, uma variável x que corre ao longo da minha viga, com valor nulo na extremidade de esquerda, com valor igual a L na extremidade direita, né? X localiza a face esquerda desse trecho da viga, x mais ΔX localiza a face direita, uma vez que o trecho em questão tem comprimento ΔX. Nosso carregamento para uma viga é um carregamento transversal ao eixo da viga, né? Na nossa representação aqui, ele atua de cima para baixo, tá bom? E no trecho de viga aqui destacado, o carregamento, ao invés de variar em x, vai variar em x', já que a variável x já está sendo utilizada para localizar a extremidade esquerda do meu trecho de viga, tá? Onde x' vai variar de x até x mais ΔX, tá bom? Para a dedução que eu vou fazer agora, eu vou precisar apagar, né, essa representação que está aqui no lado esquerdo do meu quadro, tá? Então, me permita apagar essa representação da viga, onde eu pude destacar nela, né, esse trecho de viga que está aqui representado na parte direita do meu quadro, tá? E é justamente a imposição do equilíbrio a esse trecho de viga representado aqui na parte direita que vai me permitir obter as equações diferenciais de equilíbrio para vigas, tá bom? Inicialmente, nós vamos precisar avaliar o equilíbrio de forças na vertical, tá? Nós não vamos fazer na horizontal, uma vez que na viga nós vamos supor que todo o carregamento ocorre transversalmente ao eixo da viga e não vão surgir aqui esforços normais, tá? Não surgiram aqui esforços internos normais que tenderiam a tracionar ou comprimir a viga, tá? Ou alongar ou encurtar o trecho de viga, tá bom? Então, nós vamos impor o equilíbrio, né, na direção vertical. Somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva de baixo para cima, tá bom? Quem é que atua, né, no trecho de viga, né, na vertical? Quais são as forças que atuam na vertical? Eu tenho Q de x contribuindo positivamente, porque está de acordo com minha convenção positiva para cima. Q de x mais ΔX contribuindo negativamente, já que atua para baixo, contrariando a minha convenção. Tá? Ok? Mas a força resultante, que resulta do carregamento não uniforme que atua no trecho de viga, tá? Essa força resultante, eu vou aqui representá-la
vamos supor que ela se encontra mais ou menos aqui, ok? Seria a minha força resultante, ok? Resultante desse carregamento não uniforme que atua na face superior do meu trecho da viga, tá bom? Logo, eu vou ter menos essa força resultante do carregamento não uniforme, não temos mais nenhuma força atuando na vertical no trecho da viga igual a zero, tá? Logo, nós vamos precisar avaliar R para chegarmos na expressão que nos interessa, tá? R vai ser igual a quem? Tá? Antes de tudo, é preciso explorar a definição de carregamento linearmente distribuído, tá? É um carregamento distribuído por unidade de comprimento, tá bom? É um carregamento distribuído por unidade de comprimento. Então, de antemão, eu posso dizer que Q de X vai ser igual a uma força dr infinitesimal que atua de cima para baixo, que seria, né, uma parcela infinitesimal da minha força resultante R, por unidade de comprimento, que nesse caso aqui seria x', tá? De x', uma vez que no trecho de viga, né, Q varia com x', tá bom? Então, Q de x' seria a força dividida pelo trecho de viga onde ela se distribui, tá bom? Como ela não é uniforme, quando eu utilizo elementos diferenciais de força e de comprimento de viga, né, dentro desse trecho infinitesimal, eu posso admitir que ela é uniforme, tá? Sendo ela uniforme, eu posso definir ela como sendo dr sobre dx', tá bom? Que é a força resultante, tá bom? Que atua num trecho infinitesimal da minha viga, dx', ok? Se eu quisesse obter, ao invés de que atua e varia, atua pontualmente, né, ao longo do meu comprimento da viga e varia com x', se eu quisesse obter um Q médio, né, um carregamento distribuído, linearmente distribuído médio no trecho da viga, eu utilizaria R, que é essa resultante que eu aqui representei, dividido por ΔX, que seria o comprimento de viga, onde R se distribui. Tá bom? Mas só que esse seria um valor médio, uma vez que Q varia ao longo do trecho da viga. Tá bom? O que vai nos interessar é que avaliado pontualmente, né, variando ao longo do trecho da viga. Tá bom? Dito isso, R vai ser igual a integral, que é uma somatória, de termos infinitesimais, que seria, né, as parcelas infinitesimais de R. Tá bom? Então, R resulta da somatória, né, nesse caso é o integral, de parcelas infinitesimais do próprio R, que é dr. No entanto, eu posso substituir dr por Q de x', que é avaliado em x', dx', tá bom? Dx', certo? Isso aplicando o teorema fundamental do cálculo, porque Q de x' é dr dx'. Então, R vai ser integral da sua derivada em relação a x', integral em x'. Só que dr dx' é Q de x', tá bom?
onde x', nesse caso, varia de x até x mais ΔX. Então, vai ser a integral de x até x mais ΔX. Certo? Onde eu apliquei aqui o teorema fundamental do cálculo. Tá? Onde aqui no meu integrando, a rigor, eu teria de antemão dr dx'. Onde r seria a integral da derivada de r em relação a x', integral em x'. Tá? Esse é o teorema fundamental do cálculo. Nesse caso aí, seria o teorema fundamental do cálculo associado à integral definida, tá? Com limites de integração definidos. No caso, o limite inferior igual a x e o limite superior igual a x mais ΔX. Tá bom? Então, me permita apagar isso aqui. Então, esclarecida essa questão, né? Essa questão da força resultante do carregamento não uniforme no trecho ΔX, tá? Eu vou reorganizar essa equação daqui, tá bom? E vou ficar com Q de x mais ΔX menos Q de x igual, tá? Igual a integral, né? Me permita apagar isso aqui. Igual a integral de Q de x', D de x', né? Com x' variando de x até x mais ΔX, tá bom? Onde aqui eu tenho um sinal negativo, tá? Tem um sinal negativo, tá bom? Reorganizei essa equação daqui, né? Colocando Q de x mais ΔX e Q de x no outro membro, né? Ficando com Q de x mais ΔX positivo e Q de x negativo, igual a menos R, onde R é igual a essa integral daqui, tá? Por uma questão de conveniência, eu vou dividir ambos os membros da minha equação por ΔX, tá? Eu vou dividir aqui ambos os membros por ΔX, ok? Para obtermos aquilo que me proponho a deduzir aqui para vocês, tá bom? Dividir ambos os membros da equação por ΔX. Me permita agora apagar o que eu acabei de escrever aqui em cima. E vamos fazer uma análise que vai ser importante para a nossa dedução. A maioria dos livros não utilizam desse artifício, né? Por exemplo, o livro do Hibbeler, que nós adotamos como livro texto. Eu prefiro utilizar esse artifício, tá? Que artifício é esse? É o famoso, né, teorema do valor médio, tá bom? No teorema do valor médio, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui x', Q de x', tá bom? Aqui, x mais ΔX, e dentro do intervalo x e x mais ΔX, eu tenho o Q de x' variando, porque é um carregamento distribuído linearmente, mas não uniforme, tá? Mas não uniforme, ok? Então, dentro do intervalo x e x mais ΔX, Q de x' varia, né? Uma vez que se trata de um carregamento linearmente distribuído não uniforme. A área sobre esse gráfico, ela seria a nossa
ou ela seria numericamente igual à nossa integral, tá? Seria numericamente igual à nossa integral. Então, essa área daqui é numericamente igual à nossa integral, que seria a resultante R, tá bom? Ela é numericamente igual à resultante R, tá? O teorema do valor médio nos diz o seguinte: que vai existir um x dentro desse intervalo, necessariamente um x dentro desse intervalo, que vai, né, gerar um retângulo, cuja área vai ser igual à área A, tá? E vai existir pelo menos um x, né? Supondo, obviamente, que nossa função QX' ela é contínua, tá? Dentro do intervalo x mais delta x. Supondo que nossa função é contínua, vai existir um x, que esse x aqui, ó, que está onde esse traço horizontal paralelo ao eixo horizontal x', tá? Intercepta a curva. Eu vou chamá-lo de x barra, tá? Eu vou denominá-lo de x barra, ok? Onde, para x barra, eu tenho Q avaliado em x barra, e esse Q avaliado nesse x barra não é um Q qualquer, tá? Seria uma média do carregamento Q, tá? No intervalo. Seria a média desse carregamento dentro desse intervalo. Média integral, tá? Ok? Então, basicamente, eu tenho que A vai ser igual a delta x, que é o tamanho desse intervalo, né? Delta x, já que eu tenho x' variando de x até x mais delta x, vai ser a base desse retângulo, que é ΔX, que é o quanto varia x' dentro do intervalo, vezes o valor médio, né, desse carregamento dentro desse intervalo. Ok? Então, basicamente, o teorema do valor médio, né, ele nos fornece esse valor médio como sendo 1 sobre ΔX vezes essa integral daqui, tá? Que seria a nossa área A, tá? Tá bom? Isso é o que nos informa o teorema do valor médio. Ok? Então, basicamente, o que surge aqui, ó, no membro direito aqui da minha equação, o que surge aqui é, basicamente, Q de x barra, que é a média do carregamento no intervalo. Tá bom? Onde precisamos, né, ficar atentos ao fato desse x barra necessariamente se encontrar, né, pelo menos existir um x barra, né, que vai se encontrar dentro do intervalo x mais delta x. Necessariamente. Tá bom? Necessariamente. Ok? Então, vai existir né, um x barra dentro do intervalo x mais delta x, onde Q avaliado dentro de x barra seria o valor médio da função Q de x' dentro do intervalo x mais delta x. Onde surge aqui esse valor médio, basicamente. Tá? Ok? Me permita apagar esse gráfico aqui, né? Que basicamente
explicou, né, geometricamente, interpretou geometricamente o teorema do valor médio do cálculo. Vocês estudaram, tá? O teorema do valor médio. E ficamos com Q avaliado em x mais delta x, menos Q avaliado em x, sobre delta x, igual a menos Q avaliado em x barra, onde x barra, né, estaria dentro necessariamente do intervalo x mais x e x mais delta x, e Q de x barra seria o valor médio da função Q dentro desse intervalo x, x mais delta x, tá? Ok? Então, dito isso, eu vou fazer uma análise limite com delta x tendendo a zero. Ok? Com delta x tendendo a zero. Quando eu faço delta x tender a zero, o membro esquerdo da minha equação, basicamente, né, é a derivada de Q avaliada em x. Tá? Por definição, essa é a definição de derivada que se encontra aqui, quando eu faço delta x tender a zero. Porque tanto o numerador como o denominador tendem a zero, né? Nós teríamos aí uma indefinição, né? Quando fazemos delta x igual a zero, teríamos uma indefinição, mas o limite existe, ele é finito, e seria a nossa derivada, tá? Então, ficamos com dq dx avaliado em x igual a x barra se encontra entre x e x mais delta x. Quando eu faço delta x tender a zero, eu vou ficar com x barra entre x e x. Ou seja, x barra vai, né, tender ao próprio x, quando eu faço delta x, que é o intervalo, tender a zero. Tá bom? E com isso, nós obtemos a primeira, né, relação diferencial de equilíbrio, que nos permite, né, relacionar a derivada do esforço cortante com o carregamento linearmente distribuído, tá? Transversal à viga, tá bom? Essa é a nossa primeira relação diferencial de equilíbrio, que vai ser bastante útil, né, para esses assuntos que eu mencionei no início da nossa aula, tá bom? Vai ser importante para a forma de cisalhamento, vai ser importante para análise de deflexão de vigas, e vai ser importante também no método gráfico para a obtenção dos diagramas dos esforços internos solicitantes. Tá bom? Basicamente isso. Além dessa relação diferencial de equilíbrio, nós vamos deduzir uma outra agora, que também será bastante importante. Me permita apagar. Ao invés de fazermos uma análise de equilíbrio de forças na vertical, agora nós vamos impor o equilíbrio de momento, tá? Equilíbrio de momento. E por uma questão de conveniência, esse equilíbrio de momento eu vou fazer em relação a esse ponto daqui, tá? Ponto O. Ok? Ponto O. Beleza? Então, eu vou ter somatória de momentos em relação ao ponto O igual a zero, convenção positiva anti-horária. Tá bom? Anti-horária. Maravilha, gente. Maravilha. Vamos agora impor esse equilíbrio de momentos. Quem é que gera momento em relação ao ponto O? Basicamente, né, os momentos, os vetores que atuam na face esquerda e na face direita do meu trecho de viga, né? Ok? Já que resultam de binário de forças, tá? São cargas livres. Ok? Então, basicamente, nós, na imposição do equilíbrio de momentos, vamos precisar considerar tanto mx como mx mais delta x, que atuam no trecho da minha viga, tá? Mx
contraria a minha convenção, então ele vai contribuir negativamente, enquanto que mx mais ΔX, né, está de acordo com a minha convenção positiva anti-horária, logo contribui positivamente, tá? Contribui positivamente. Então, tenho menos mx mais ΔX, ok? Quem mais promove momento em relação ao ponto O? Q de x não promove, embora eu tenha representado, né, com uma certa distância da face esquerda, essa força cortante, Q de x, ela atua ao longo da face, tá? A rigor, eu teria que representá-la aqui ao longo da minha face, mas por uma questão de tornar a representação um pouco mais clara, né, eu represento, né, ou se costuma representar, né, com certa distância da face, embora saibamos que Q de x atua na face. Então, como ele atua na face, a linha de ação de QX passa pelo ponto O, logo não promove momento. Foi tudo. Momento em torno do ponto O, tá? Diferentemente de Q de x mais ΔX, que promove momento, tá? E esse momento que Q de x mais ΔX promove é um momento horário em relação ao ponto O. Horário. Como é horário, contraria a minha convenção, então a contribuição ela é negativa. Então ficamos com menos Q de x avaliado em x mais ΔX, vezes os braços de alavanca, que é a distância da linha de ação de Q de x mais ΔX ao ponto O. Q de x mais ΔX atua exatamente na face direita. Essa distância da linha de ação de Q de x mais ΔX ao ponto O, que é a menor distância dessa reta ao ponto O, seria ΔX, tá? O braço de alavanca de Q de x mais ΔX em relação ao ponto O. Finalmente, nós temos R também. R promove momento em relação ao ponto O, uma vez que R, que é essa resultante do carregamento não uniforme, né, ele está deslocado, né, ele se encontra dentro do intervalo, né, x e x mais ΔX, ou seja, né, num ponto intermediário do trecho ΔX, logo ele promove o momento em relação ao ponto O, tá? E o braço de alavanca seria esse que eu vou representar aqui, tá bom? Eu vou chamá-lo de D. Vamos lá, de D, ok? R tende a promover em relação a O, assim como Q de x mais ΔX, um giro horário, tá? Um giro horário. Então, contraria a minha convenção, então contribui negativamente. Então, vamos ficar com menos R vezes D. Isso vai ser igual a zero. Tá bom? A zero. Agora, vamos precisar avaliar, obviamente, esse braço de alavanca D. Eu desconheço. O R eu conheço, mas D eu desconheço. Tá? Uma opção também é avaliar esse momento daqui, que eu vou chamar de MR, tá? Momento associado a R. Ok? É uma opção também. Calcular esse momento. Beleza? MDR, DMR, seria o momento promovido por DR, que é uma parcela infinitesimal de R, vai ser igual a DR vezes x' menos x. Tá? Por quê? Porque DR ele corre dentro do intervalo x e x mais ΔX. Tá? DR corre dentro desse intervalo. Tá bom? Dentro do intervalo x, x mais ΔX. Bom? Quando o DR estiver posicionado, quando essa parcela de R infinitesimal estiver posicionada na face esquerda, x' vale x. Quando ele estiver posicionado na face direita, x' vale x mais ΔX. Tá? Eu tenho vários DRzinhos aqui infinitesimais que são parcelas de R.
atuando de cima para baixo, tá? Então, quando eu estiver na face esquerda, x' é igual a x. Então, o braço de alavanca em relação a O é zero. Já quando eu estiver na face direita, x' é x mais ΔX. Logo, o braço de alavanca vai ser x mais ΔX menos x, que dá ΔX, que é a distância de dr em relação a O. Tá? Então, um momento infinitesimal associado à componente, né, ou à parcela infinitesimal de R, né, esse momento infinitesimal em relação a O vai ser avaliado como dr vezes x' menos x, que é o braço de alavanca de dr em relação ao ponto O. Tá? Uma vez que quando temos x' igual a x, eu estou na face esquerda, logo o braço de alavanca vai ser nulo, como, né? É de se esperar, uma vez que x' vai ser igual a x na face esquerda, então vou ficar com x menos x igual a zero. E quando eu estiver analisando a parcela de R infinitesimal que atua na face direita, x' é igual a x mais ΔX. Logo, o braço de alavanca vai ser ΔX, porque x mais ΔX menos x é ΔX. Tá bom? Então, eu avalio de início, né, o momento promovido pela parcela infinitesimal de R, que é dr, onde o braço de alavanca é x' menos x. Só que dr é Q avaliado em x' vezes dx', né? Então, eu vou ficar com x menos x' vezes dx'. X' menos x, desculpa. Tá? Porque dr é Q de x' vezes dx'. Já que Q de x' é dr sobre d de x'. Tá? Foi algo que nós apresentamos anteriormente. Que Q de x' é dr sobre dx'. Então, dr é Q de x' vezes dx'. Tá? Se não está lembrado, basta voltar o vídeo um pouco. E vocês vão observar isso. Tá bom? Eu substituí dr por Q de x', dx'. E mantive aqui meu braço de alavanca x' menos x. Então, no cálculo desse momento resultante de R, eu tenho a integral, que é a somatória, dos momentos infinitesimais promovidos pela parcela infinitesimal de R, que é dr, tá? E quando eu substituo dmr por Q de x', x' menos x, d de x', tá? A integral deixou de ser integral em mr, porque quem define a variável de integração é o elemento infinitesimal. Deixou de ser integral em mr para ser integral em x', onde x' dentro do trecho de viga analisado vai variar de x até x mais ΔX. Tá? Então, basta substituir mr por essa expressão daqui. Tá bom? Por essa expressão daqui. Ok? Aqui se aplica novamente, ou pode se aplicar novamente, o teorema do valor médio. Tá bom? Teorema do valor médio. O teorema do valor médio nos diz o seguinte, que essa integral daqui vai ser igual a Q avaliado num determinado x barra, vezes esse x barra menos x, vezes ΔX. Tá? Esse é o teorema do valor médio. Ok? Para facilitar essa compreensão, imagine esse integrando aqui como sendo uma função de x', tá? Uma vez que x é fixo dentro do trecho de viga, né? E x' varia de x até x mais ΔX. Então, eu tenho f de x' no meu integrando. Tá? Então, mr é igual a integral de f de x', dx', com x' variando de x até x mais ΔX. Tá? O teorema do valor médio nos diz o quê? Que f avaliado num determinado x barra dentro do intervalo x mais ΔX, que é o valor médio da função f,
vai ser igual a 1 sobre ΔX vezes a integral de x até x mais ΔX de f de x' dx', tá? Que é o teorema fundamental do cálculo, né? Tal como eu apresentei aqui antes. Então, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo, que a expressão é exatamente essa do teorema do valor médio. Tá? O valor médio dessa função dentro do intervalo x mais ΔX, né? Onde nós vamos ter um x barra dentro desse intervalo, né? Assumindo f como uma função contínua, né? Dentro desse intervalo, onde a função avaliada em x barra vai ser igual ao valor médio de f, que vai ser avaliado como sendo 1 sobre ΔX, que é o tamanho do intervalo, que é x mais ΔX menos x, que é ΔX, integral de x até x mais ΔX dessa função, né? Que seria aquela área, tá? 1 sobre dx vezes a área, ou seja, a área é igual ao valor médio vezes ΔX, tá bom? Ok? Então, essa integral daqui, que é o MR, tá? Essa integral daqui, que é o nosso MR, essa integral daqui, vai ser igual ao valor médio dessa função, que é o f avaliado em x barra, vezes ΔX. Só que f de x' é que é x' vezes x' menos x. Então, aqui eu coloquei, né, basicamente, esse termo que multiplica ΔX é f avaliado em x barra, né? Já que f de x' é aquele x' vezes x' menos x. Tá bom? Então, aqui é o teorema do valor médio, basicamente. O mesmo que aplicamos anteriormente. Só que ao invés de termos a função Q, temos uma função f, que é igual a Q de x' vezes x' menos x. Tá bom? Então, novamente, eu tenho aqui a aplicação do teorema do valor médio. Dito isso, me permita, né, apagar isso aqui. Tá? E substituir MR, que é R vezes D, né, que é o braço de alavanca, R vezes D, substituir por Q avaliado em x barra, vezes x barra menos x, vezes ΔX. Isso tudo igual a zero. Tá? Eu substituí MR, que é o momento que resulta da resultante R, porque avaliado em x barra, vezes x barra menos x, vezes ΔX, né? A partir da aplicação do teorema do valor médio, tá bom? Ficando claro, evidentemente, que x barra, né, supondo f de x' contínua, ou q de x' vezes x' menos x, né, uma função contínua, x barra vai estar necessariamente dentro do intervalo x mais ΔX, tá? Então, me permita apagar isso aqui. Essa análise também nos permite avaliar, né, avaliar o braço de alavanca, tá bom? Uma vez conhecido o R, que nós analisamos anteriormente, uma vez conhecido o R e uma vez conhecido o M de R, você calcula D, tá? Ok? D vai ser igual a MR sobre R, já que MR é D vezes R, tá? MR é calculada a partir dessa integral que eu acabei de apagar, né? Uma integral de x até de q de x' vezes x' menos x, fazendo x' variado de x até x mais ΔX, tá? Esse é o nosso MR, né? Integral de q de x' vezes x' menos x, né? De x', fazendo x' variado de x até x mais ΔX. E é o R, tal como nós avaliamos anteriormente, a integral de Q de x', fazendo x' variado de x até x mais ΔX. Tá bom? Ok? Com isso, você calcula o braço de alavanca.
partir dessa expressão, já que MR é igual a R vezes o braço de alavanca, né, que posiciona a resultante R, né, desse carregamento distribuído, linearmente distribuído, não uniforme, dentro do trecho ΔX. Tá bom? Basicamente isso. Ok? Caso tenha interesse em calcular esse braço de alavanca. Foi algo que foi explorado, que é explorado, na hora de avaliarmos cargas concentradas estaticamente equivalentes a carregamentos distribuídos. Tá? Você precisa avaliar a resultante e também avaliar onde ela se posiciona, ou seja, avaliar seu braço de alavanca. Foi isso que acabamos de fazer. Tá bom? Eu vou reorganizar aqui a minha equação e vou ficar com m de x mais ΔX menos m de x, né? Igual a q de x mais ΔX vezes ΔX, ok? Mais, né? Coloquei tanto q de x mais ΔX vezes ΔX no outro membro, como também vou colocar q de x barra vezes x barra menos x vezes ΔX. Tá bom? Essa é a nossa equação. Tá? Como eu fiz anteriormente, eu vou dividir todo mundo por ΔX, com o intuito de fazer na sequência uma análise limite. Tá? Quando eu divido q de x mais ΔX vezes ΔX por ΔX, eu vou ficar com ΔX sobre ΔX, que dá 1. Então, isso aqui some. Quando eu divido q de x barra vezes x barra menos x vezes ΔX por ΔX, eu vou ficar com ΔX sobre ΔX, que dá 1. Então, basicamente, é essa expressão que nós chegamos, dividindo todo mundo por ΔX. Tá bom? Como nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer uma análise limite. Né? Análise limite. Fazendo ΔX tender a zero. Ok? Nós vamos fazer essa análise limite. Quando nós fazemos ΔX tender a zero, quando nós fazemos ΔX tender a zero, o primeiro membro resulta numa derivada de m em relação a x, né? Pela própria definição de derivada. Né? Aqui eu tenho a expressão da derivada, quando faço ΔX tender a zero. A derivada, né, da função m em relação a x, né? Derivada do momento vetor em relação a x. Isso vai ser igual a quanto? Quando eu faço ΔX tender a zero, basicamente Q vai ser avaliado em x, né? Vai ser avaliado em x, que eu estou fazendo ΔX tender a zero. Enquanto isso, né, quando eu faço ΔX tender a zero, x barra tende a x. Porque x barra, né, segundo o teorema do valor médio, para essa função suposta contínua, ele está necessariamente entre x e x mais ΔX. Então, quando eu faço ΔX tender a zero, eu vou ficar com x barra dentro do intervalo x, x. Ou seja, x barra é x. Tá? Então, quando fazemos ΔX tender a zero, uma vez que x barra, né? Uma vez que x barra está dentro desse intervalo, né? Pelo teorema do valor médio, para essa função suposta contínua, quando eu faço ΔX tender a zero, eu vou ficar com um intervalo xx, ou seja, x barra é igual ao próprio x, vou ficar com x menos x, vou ficar com Q avaliado em x, vezes x menos x, que é zero. Tá? Vou ficar com Q avaliado em x, vezes x menos x, que é zero. Então, essa parcela aqui se anula. Tá bom? Essa parcela devido ao carregamento não distribuído, não uniforme, se anula. Com isso, chegamos a uma relação diferencial de equilíbrio importante para vigas, tá? Onde a derivada do momento fretor é igual ao esforço cortante. Ou o esforço cortante é igual à derivada do momento fretor. Isso é bastante útil, inclusive na obtenção dos esforços internos solicitantes, porque você pode avaliar por equilíbrio o momento fretor, por equilíbrio o esforço cortante e
fazer essa verificação, se a derivada da expressão obtida pelo momento fretor é igual ao cortante. Se não for, alguma coisa está errada. Ou a expressão do momento fretor, ou a expressão do esforço cortante. Tá? Essa relação também entre a derivada do momento fretor e o cortante, ela vai ser particularmente importante na dedução da fórmula de cisalhamento, vai ser particularmente importante em uma das alternativas para avaliação de deflexão de vigas, tá? Deflexão de vigas, ok? E também pode ser explorado, né, obtendo a relação integral entre os esforços internos a partir da relação diferencial, aplicando-se o teorema fundamental do cálculo, tá? Aplicando-se o teorema fundamental do cálculo, nós obtemos as relações integrais que podem ser utilizadas ou são utilizadas na obtenção dos esforços, dos diagramas dos esforços internos solicitantes, utilizando-se o método gráfico, tá? Então, são relações bastante importantes. Então, com isso, né, nós concluímos nossa aula, cujo objetivo foi justamente obter essas relações diferenciais de equilíbrio para vigas, tá? A primeira delas, né, derivada do cortante em relação a x, é igual a menos o carregamento, né, linearmente distribuído. Onde supomos, evidentemente, que esse carregamento atua de cima para baixo, tá? E transversalmente ao eixo da viga, ok? Então, essas duas relações diferenciais de equilíbrio para vigas serão particularmente úteis em outros assuntos que serão apresentados dentro, né, das disciplinas de mecânica dos sólidos e de resistência dos materiais, tá bom? Com isso, eu concluo a aula de hoje.